A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, momento da palavra, que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Nesta noite, vamos aprender junto, como eu sempre gosto de dizer, o nosso professor é o Espírito Santo de Deus, que vem abrir o nosso entendimento, precisamos da sua graça, da unção do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe aí. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que está em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos estar vendo aqui esta palavra, você já ouviu muitas e muitas vezes, mas o Senhor sempre traz a nossa memória para nos alertar, nos animar. E aqui em Hebreus, no capítulo 12, fala da perseverança no meio das provações, diante de tudo que estamos vivendo, né? Então, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Glória a Deus. Então, a direção desta palavra vem falando ao nosso coração. Aqui nós vivemos rodeado de tantas coisas, né? Mas nós precisamos ter na nossa mente o testemunho maior, o amor maior que Jesus Cristo já nos deu. É esse testemunho que nós precisamos ter no nosso coração. Aqui vem falando, vamos deixar todos os embaraços, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que muitas vezes vem para parar a nossa fé. Mas a palavra, ela vem para nos levantar. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos espera. Qual a carreira que nos espera, irmãos? A nossa salvação. Jesus Cristo, é para Ele que nós precisamos a cada dia ter no nosso coração, andar, perseverar na fé, com paciência. O pecado nos rodeia mesmo, as lutas, situação que vem para nos afastar de Deus, mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer que corramos para Ele. No versículo 2, quando diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Para onde que nós temos que olhar, amados? Para Jesus. Ele que foi à cruz por nós, suportou a humilhação, suportou a dor, passou tantas coisas, para que hoje
possamos ter no nosso coração a esperança da vida eterna. Então a palavra, a direção é: para onde que nós temos que correr? É para Deus, amados. É para o Senhor Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, suportou a dor, passou tudo por nós, não desistiu, ele foi até o fim. Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele suportou a dor, a humilhação, o desprezo. Tudo isso ele passou por nós. Então, para quem que nós vamos olhar, buscar? É Jesus Cristo, amados. Ele é o único caminho para chegarmos até os céus. Então, é isso que nós precisamos ter na nossa caminhada com Deus aqui na terra. Fé em Jesus Cristo. No versículo 3 diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Então, a palavra ela nos ensina. Jesus Cristo passou tudo isso por nós. Nós precisamos ter no nosso coração, ter esse ânimo, como a palavra diz, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Nós precisamos, a cada dia, pedir força para Deus, ânimo. Não podemos desanimar. Quando fala desfalecendo, porque muitas vezes nós andamos com o Senhor e devido à luta, o que o mundo está vivendo, mas a palavra de Deus ela sempre vem para nos fortalecer, nos dar graça para prosseguir, não desanimar. Quando fala desfalecendo aqui, porque muitas vezes andamos com o Senhor, mas diante do que está acontecendo, nós queremos desfalecer, desanimar, parar a nossa caminhada. E não é isso. Não é para isso que o Senhor Jesus Cristo nos chamou. Ele quer a cada dia nos dar alegria, a alegria do Espírito Santo, o fortalecimento. Mas para isso, nós precisamos ter ânimo, ter a força que vem de Jesus Cristo, estar na dependência dEle. Quando eu vejo essa mensagem, que quantas e quantas vezes já veio ao nosso coração, ela vem nos ensinar a maneira que nós precisamos prosseguir em nome de Jesus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Vamos considerar, honrar, ter no nosso coração o sacrifício de Jesus que Ele passou por nós. Precisamos reconhecer
e ter esse ânimo. Jesus padeceu por mim, Jesus é por mim. Olhar para Ele. A palavra, ela vem ao nosso coração para nos ensinar, amados, e nós precisamos tomar posse da palavra do Senhor a cada dia. Não deixar que nada venha roubar a nossa vida com Deus, a nossa caminhada. O tempo que estamos vivendo, e o cristão, ele tem cada vez mais, amados. Você busca o Senhor, busque mais ainda, fortaleça mais ainda no Senhor. Também aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, vem falando ainda das aflições, vem falando como precisamos estar em Deus. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 16, diz assim: por isso não desfalecemos, quer dizer, não vamos desanimar, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Aqui quando fala, não desfalecemos, é para não desfalecer, mas ainda que o nosso, fala o homem interior, quer dizer, exterior, quer dizer, a carne, nosso eu, aqui, mas algo dentro de você é mais forte, que é o homem interior que a Bíblia fala, é a tua vida espiritual com Deus. A carne te leva para desanimar, que esse é o exterior, a reclamar, a muitas vezes desfalecer, querer desfalecer, desanimar. Mas quando você começa a alimentar o seu espírito em Deus, é interessante que aqui fala dessa forma: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Dia em dia, o nosso espírito, a nossa vida com Deus, ela se renova. Mesmo quando as coisas vêm assim, e a sua carne muitas vezes não está suportando, mas o seu espírito estando em Deus, ele te renova dia após dia. E essa é a razão, o motivo de estarmos em Deus, ter uma vida, cuidar da nossa vida espiritual. Porque quando estamos com esse cuidado, com esse zelo com a nossa alma, com o nosso espírito, Deus nos renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Muitas vezes estamos passando tribulação, aflição, até mesmo achamos que a nossa carne não vai suportar.
Ah, mas se o teu espírito está em Deus, a palavra diz que na tribulação nós estamos recebendo de Deus algo maior. Deus dá uma graça quando você começa a depender dEle, a estar nele, alimentar o espírito com a tua confiança em Deus. Então, a palavra diz que isso ainda fala, interessante que fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação, porque tudo passa, amados. Tudo aqui passa. Mas a tua fé em Deus, a tua confiança no Senhor, essa permanece. E você tem um peso maior, uma glória maior. Deus te dá graça. É isso que a palavra nos leva. A tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, a tribulação veio, coisas assim que estamos passando, cada um de nós sabemos, mas se você está em Deus, meu irmão, o Senhor tem visto, o Senhor tem contemplado a tua fé, e a tua fé é eterna, porque você está caminhando para os céus. A palavra de Deus, ela vem assim, para confortar o nosso coração. Porque passamos sim, amado, o mundo que estamos vivendo, passamos a cada dia, mas vamos dar glória a Deus. Porque a palavra diz que produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, algo grande, quando estamos em Deus. Quando não desanimamos. E ainda vem e diz mais, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê, porque as que se veem são temporais, e as que se não vê são eternas. Aqui, essa palavra ela vem trazer ao nosso coração. Eu não posso focar os meus olhos só no problema, na situação que eu estou vendo. Eu necessito elevar os meus olhos para Deus, para Jesus, autor e consumador da minha fé, assim como a palavra veio falando ao meu coração. Eu preciso olhar para Jesus, mesmo que aquela situação está ali, mas eu necessito crer, exercer a minha fé e saber que aquilo passa, o que eu estou vendo ali vai passar, mas aquela que eu não vejo, mas pelos olhos da fé, eu exerço a fé no Senhor. Isso é crer no Senhor. Porque quando eu estou olhando só para o problema, cada dia vai piorar mais. Mas a palavra ensina a olhar para Jesus. Buscar exercer a fé naquilo que você não está vendo, mas pela fé em Jesus Cristo. Pelos olhos da fé você contempla a glória do Senhor, a mudança que o Senhor pode. Isso é exercer a fé em Deus.
Então, a palavra ela vem para trazer ao nosso coração. E não podemos colocar os olhos só no que podemos estar vendo ali, mas no que Deus pode fazer, no que Deus pode mudar. E Ele tem esse poder de fazer coisas que você depois vai testemunhar e dizer: realmente, eu via só daquela forma, mas quando eu comecei a exercer a fé, a buscar, o Senhor fez muito mais do que eu estava pedindo, clamando. O Senhor agiu, o Senhor fez muito mais. O Senhor nos ensina, mas a cada dia a exercer a fé nele, a confiar. Não deixar a nossa vida só no momento que estamos vivendo, mas buscar algo, depender do Senhor pela fé e ver o milagre acontecer. Nós precisamos exercer e crer em nome de Jesus. Então, quando eu vejo a palavra dessa forma, eu alegro o meu coração, porque o Senhor, Ele quer nos levantar, Ele quer ver os seus filhos exercer a fé nele, porque Ele é o nosso ajudador, é Ele que nos ama, Ele nos escolheu. Então, nós precisamos viver crendo no Senhor Jesus, exercendo a nossa fé a cada dia, porque o Senhor, Ele tem esse poder, essa graça de nos ensinar, dar direção. Muitas vezes estamos com um problema, não sabemos o que fazer, mas o Senhor, Ele quer nos ajudar. Ele quer que a partir do momento que Ele nos dá uma palavra, você vá e pratique, exerça. É isso que o Senhor quer ver no nosso coração, atitude, porque muitas vezes ouvimos tantas e tantas vezes a palavra do Senhor, mas nós não estamos exercendo a nossa fé em Deus. E o Senhor, Ele quer nos ajudar. Ainda aqui em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 8, diz assim: porque, no versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quantas vezes na palavra do Senhor veio falando desfalecido? Porque o Senhor quer nos dar ânimo, o Senhor quer avivar a nossa fé. E toda essa direção da palavra do Senhor, ela vem falando dessa forma, porque o Senhor quer nos dar ânimo, alegria do Espírito Santo. Por esta razão, vem nos ensinando para não deixar de fazer o bem, para procurar exercer a nossa fé, para não parar. E não nos cansemos de fazer o bem, porque muitas vezes andamos há tanto tempo com o Senhor, procurando fazer aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, mas por alguma razão
muitas vezes queremos, o inimigo das nossas almas coloca na nossa mente que não está adiantando, que tudo aquilo não está levando a nada. Mas o Senhor diz, não se canse, prossiga, confie em mim. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Mais uma vez o Senhor fala. Se não houvermos desanimado, desistido, parado, abandonado, deixado aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, porque achamos que não está adiantando. São palavras sim que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Zelo, amor pela sua obra, por aqueles que nos rodeiam. Não vamos deixar de fazer o bem. Porque tudo que nós fazemos, amados, toda semente boa, nós vamos colher a mesma coisa se eu lançar uma semente ruim também. Então é muito sério. Nós precisamos fazer o que é bom aos olhos de Deus. E nós precisamos pedir força, ânimo para prosseguir. Não é tempo do cristão desanimar. É tempo de pedir força para Deus, ânimo, unir a nossa fé no Senhor, acreditar nas promessas, tudo aquilo que o Senhor já falou ao teu coração através da palavra, para você continuar crendo, exercendo a sua fé e amando mais e mais o Senhor. E não nos cansemos. Muitas vezes o cansaço vem, né? E você até vai blasfemar. Ah, eu estou cansado demais. Há tanto tempo faço isso. Há tanto tempo, né? Até às vezes fala, há tanto tempo sou crente. Nada mudou. Em nome de Jesus. Jesus te ama. O Senhor não quer que nenhum venha parar à beira do caminho. Por essa razão, o Senhor nos dá a palavra dessa forma. E não nos cansemos de fazer o bem, porque quando você anda com o Senhor Jesus, Ele te dá graça para você fazer coisas boas. E quando você se cansa, aí muda tudo. Então, em nome de Jesus, persevere na fé. Não desista de buscar o Senhor, de fazer o bem como a palavra ensina. O Senhor tem zelo por nós. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quer dizer, vamos continuar. Um ânimo, a palavra de Deus sempre nos ensina, o próprio Jesus, tenha bom ânimo, eu venci. Então o Senhor Jesus, várias passagens, Ele nos alerta. Nós precisamos desse ânimo, não desfalecer. Nós precisamos estar em Deus. E é por essa razão que o Senhor fala tanto ao nosso coração.
Ele fala dessa forma porque Ele quer nos ajudar. Ele quer nos dar a direção certa para prosseguir em nome de Jesus. E que você aí medite todas essas referências, medite com tempo e receba de Deus, porque o Senhor Ele quer nos ajudar. Ainda em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que todos nós temos no nosso coração essa direção. Hebreus 11, 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Todos nós temos no nosso coração. A fé, amados, é o fundamento, é o alicerce da nossa vida com Deus. Então, mesmo que eu não veja, mas pela fé, eu sei que o meu Deus pode. Então, assim a palavra de Deus, ela vem todo o tempo, alertando o nosso coração e trazendo esperança. E ainda só para finalizar ainda esse versículo também que eu sei que você ama. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É interessante. Olha a palavra de Deus, olha a direção que o Senhor nos dá. Se eu creio, se eu aprendi que o Senhor me escolheu, então eu preciso crer que Ele é o meu Pai, que Ele cuida da minha vida, da nossa vida. Nós precisamos ter essa fé no nosso coração. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível eu caminhar. Agradar o Senhor. Sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que eu exerça a minha fé no Senhor. É necessário. Não tem como. Por essa razão o Senhor quer trazer à nossa memória a importância que é exercer a fé no Senhor, crer que Ele é galardoador, que Ele cuida daqueles que o buscam. Por essa razão é maravilhoso buscar o Senhor, crer no Senhor, entregar a sua vida a cada dia ao Senhor, estar na dependência dEle. É necessário. Eu não posso dizer que eu sirvo ao Senhor e não exercer, não crer. É necessário que eu tenha no meu coração a certeza que Ele é o meu Pai, que Ele cuida de mim, que Ele está no controle de tudo. É necessário eu ter no meu coração a certeza da vida eterna e praticar
exercer a fé sem nenhuma dúvida. Quando nós meditamos nesse versículo aqui, ele é tão profundo, ele traz ao nosso coração o quanto o Senhor nos ama. Mas interessante que diz também que ele é galardoador, ele abençoa os que o buscam. É por esta razão que nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e crer, exercer a nossa fé no Senhor Jesus. Que essa palavra ela venha falar ao seu coração, te dar mais e mais a certeza da vida eterna. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo fale mais e mais ao seu coração. E você viva e creia. Se você obedece o Senhor, Ele te abençoa, Ele te dá graça, Ele te dá vida. Receba no seu coração, creia, busque o Senhor mais e mais. Ame o Senhor mais e mais. Se você já buscava, agora é tempo de buscar mais ainda. Que Deus te abençoe e até o próximo culto, em nome de Jesus.